Fala galerinha, beleza? Estamos aí de volta, tranquilo? Vamos agora para a nossa última aula do terceiro bimestre. Lembrando aí que nesse terceiro bimestre aí, o que a gente viu nesse terceiro bimestre? Nós vimos aqui primeiro o que é cultura, vimos aqui sobre a cultura, vimos aqui sobre apropriação cultural. Aí falamos aqui sobre intercâmbio cultural, que a cultura é uma coisa viva, a cultura não tem dono, discutimos isso aqui. Vimos aqui a apropriação cultural, que ela pode ser um intercâmbio cultural, uma exploração cultural. Vimos aqui o que é um processo de aculturação, quando na exploração cultural, quando há uma dominância cultural, há uma exploração cultural, você tem aí uma apropriação cultural em relação ao que a gente chama de explorar a cultura do outro, que a gente viu aqui. Vimos aqui a aculturação e vimos aqui sobre a transculturação, que é essa mutação que a cultura sofre. Aí só deu uma relembrada em todo esse assunto aí. Depois fomos aqui para ver o que são ciências sociais. Falamos sobre as ciências sociais, vimos aqui a diferença entre ciências humanas e ciências sociais. Falamos aqui quais são as ciências sociais: sociologia, antropologia, ciência política e economia. Até expliquei aqui, alguns alunos falam para mim, pô, eu entrei na internet e tem página na internet que não dá economia como ciência social. Falei, até hoje, essa discussão. Muitos economistas não aceitam participarem de uma ciência social, porque eles se acham mais voltados à matemática, às ciências exatas, mas não é ciência exata aplicada na vida humana, na vida em sociedade, compra e venda de mercadorias, produção de bens e coisas desse gênero. Isso é social. Então, aí, por mais que se discuta, ele é uma ciência social. Mas é só você saber que há essas divergências aí. Outra coisa que a gente viu foi o Comte, o pai da sociologia, criando a primeira a ideia de uma ciência sobre sociedade. Ele vai criar um movimento positivista. A gente falou aqui sobre o positivismo, a ideia de uma ciência, uma sociedade que evolui, como se fosse o darwinismo, tanto que o pessoal chama o positivismo aí, a gente tem essa ideia do darwinismo social, a sociedade evolui. Discutimos aqui que esse positivismo está errado, essa visão evolucionista da sociedade está errada, no sentido que, aí só relembrando aqui, para quem não vê minhas explicações na sala de aula, que eu dou aqueles bizu rápido, lembrando que a sociedade ela evolui tecnologicamente, você tem uma evolução tecnológica. Vimos até no mês passado aqui as sociedades, as evoluções tecnológicas, sociedade do tipo 1, a tabela do Kardashev, aquela coisa toda. Aquilo ali é evolução tecnológica, domínio de energia e produção de riqueza. Agora, ser uma sociedade evoluída, até te dei um exemplo aqui, quem é que tem suicídio, feminicídio, assassinato, roubo com latrocínio? A aldeia indígena ou a gente? Então quem é o evoluído aí, entendeu? Então discutir evolução como sociedade evoluída é complicado. Quem é que tem equilíbrio com a natureza? E vai por aí afora. Só estou dando um pequeno exemplo para você entender que essa ideia de sociedade evoluída para sociedade que tem dominação, que domina tecnologia e energia, tá errado. São coisas totalmente diferentes. Mas que a gente viu aqui, o Comte, ele tem essa visão positivista. Vimos aqui a ideia que ele tem aí de coesão social. A ideia aí, vimos aqui que para ele uma sociedade perfeita, aí discutiu aqui, amor, ordem e progresso, o lema positivista. Até falei, cuidado, você vai entrar na internet e vai estar lá, amor por ordem, progresso por não sei o que lá, e blá blá blá. Isso aí é o lema, você vai pegar na internet que vai te dar, é o lema. Aí você entender isso cientificamente, a gente falou aqui, a ideia dele é que você tem que ter uma sociedade
que ame, que tenha um poder de coesão em algo que seja muito poderoso. Aí ele vai criar a ideia da pátria, até que a gente falou aqui, ó, ele cria a igreja positivista, aqui no Brasil foi um maior sucesso. Benjamin Constant, que era um professor militar, trouxe o positivismo para dentro das escolas militares, aquela coisa toda. A gente viu, tem um amor como base, mas aí a gente falou aqui, ó, amor à pátria é o ultranacionalismo, amar a pátria acima de você mesmo, né, que a gente falou aqui. Ordem, um governo ditatorial, e o progresso ligado com ciência e tecnologia. Esse é o sentido aí da frase. Do Comte, a gente falou, tal, aí discutimos isso aqui, vamos corrigir hoje aí o exercício. Vimos aqui essa visão aí do Comte. Beleza, aí acabou, entramos por Durkheim. Durkheim, sim, é o primeiro sociólogo. Ele vai desenvolver sociologia, vai dar nome. O que antes o Comte chamava de física social, agora tem o nome é sociologia, e ele vai criar as regras para fazer a ciência sociologia. Aí a gente vai discutindo aqui ao longo, né? Ele vai discutir essa estrutura ao longo da nossa correção, a gente vai vendo aí. Aí ele vai, primeiro vai mostrar para a gente aí sobre o que a ciência sociologia estuda. Aí até eu discuti isso na sala de aula, expliquei, ele vai o realismo epistemológico, o que é isso? Estudar coisas metafísicas, coisas que não existem fisicamente, como suicídio, como família, como sociedade, são coisas que não são físicas, são metafísicas, são conceitos. Aí ele fala assim, ó, não dá para estudar o conceito, até deu o exemplo que ele usa. O Deus egípcio não existe mais, o Deus cristão existe. Por quê, André? Ele existe? Já falei isso. Não. Por quê? Porque a deusa egípcia, ela hoje não modifica mais o mundo físico. Não tem ninguém mais que acredite nela. O Deus cristão não. Tem sociedades, há guerras, lutas, brigas, divergências. Então a crença nesse metafísico modifica o mundo físico. Então não tem como eu estudar o metafísico, mas eu tenho como estudar a crença, o que a crença nesse metafísico modifica no mundo físico. Então o que a sociedade modifica no mundo físico? O que é eu, no papel do Durkheim, que vai escrever um livro só sobre o assunto, que é o suicídio, o que o suicídio como um conceito modifica na sociedade, qual o papel da sociedade, aquela coisa toda que ele vai discutir aqui. Aí então ele já mostra aí pra gente esse modelo. Só estou amarrando de novo aqui rapidamente. Aí ele fala, a gente se preocupa com o fato social. O que é o fato social? Ele falou, é externo ao ser humano, sacou? Ou seja, vamos pegar o exemplo dele, o suicídio. Ele existe independente de você e de mim. Ele está aí, acontecendo. Ele é geral. Ele acontece aqui agora, nessa sociedade, acontece lá no Japão, em 1500 acontecia. Então, ele é geral, ele acontece independente da sociedade que ele está. Independente da época e do lugar que ele está. Ele é geral, ele é externo ao ser humano, do ser humano que ele fala você, e ele é coercitivo, ou seja, é a sociedade oprimindo você, moldando você. Importante entender isso como Durkheim. Falei isso em sala de novo, estou só amarrando aqui. Para o Durkheim existem forças de coesão que dá liga, junta todo mundo, família, escola, time de futebol, pátria, igreja, isso tudo dá coesão, dá sentido a você, a ideia de que você pertence a um grupo. São fatores de coesão. E ao mesmo tempo existem forças coercitivas, forças que tentam enquadrar você naquele grupo, que moldam você. Até o que a gente falou aqui, o Durkheim fala assim, ó, a sociedade ela antecede o ser humano, ela precede o ser humano. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você nasceu, a sociedade já estava aí, e ela imprimiu, gravou e queimou e gravou em você, através de uma coerção de forças para moldar você, as características dela. Então você fala a língua que ela te ensinou, o certo e errado que ela te ensinou, a religião que ela te ensinou. Então você olha o mundo através de um óculos
cultura na qual a sociedade ela imprimiu isso em você. Entendeu? Então essa força de coerção ela pode ser muito pesada no indivíduo. E se o indivíduo ele não se enquadra nesse parâmetro, ele acaba sendo um excluído social. Aí é o marginalizado, entendeu o termo margem? Estar à margem da sociedade, um exclusor social, uma exclusão social aí. Então, só para a gente amarrar aí, ele vai discutir aí os tipos de suicídio a gente vai estar vendo aqui hoje. Tranquilo? Uma coisa que é importante que ele falou, o papel do cientista social é fundamental, não só para o cientista social. É importante a gente sempre estar falando isso. Às vezes eu estou na sala que estou discutindo, eu sinto que o aluno se sente incomodado. Eu sei que é difícil. Eu sei que é constrangedor. Também fui aluno, também passei pelo mesmo processo que você está passando. Mas aí até eu explico para o aluno. A isenção científica é fundamental para você trabalhar ciência. O Durkheim fala isso, é a postura do cientista. Sempre fala assim, ó, um médico nunca pode operar a mãe. Por quê? Porque ele vai pensar no emocional. Ele vai esquecer a ciência, ele vai deixar de ser racional e vai colocar o sentimento, a visão dele de mundo ali. E ele vai errar por causa disso. Ele vai errar na análise dele. Mesma coisa a gente. Eu falei, infelizmente a gente não tem o privilégio do médico de não precisar operar a mãe dele. A gente vai ter que cortar na própria carne. A gente vai falar da nossa sociedade, da nossa religião, da nossa família, do nosso suicídio, da nossa igreja, da nossa escola, entendeu? A gente vai falar da nossa sociedade. Então, às vezes, dói na gente. Eu sei disso. Mas quanto mais você consegue, como cientista social, se isentar e olhar de maneira isenta a sociedade, tirando o teu coração, botando o coraçãozinho de lado e observando isso, mais exato você é, mais científico você é. É isso que a universidade espera de você. É isso que a universidade quer de um cientista. Ela molda e constrói cientistas de todas as áreas. Não só de saúde, mas de ciências humanas, exatas. Então ela precisa que você seja isento, que você coloque esse óculos social que você usa, que a sociedade coercitivamente te moldou, bote ele de lado e olhe de maneira isenta, científica, usando os métodos científicos. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá corrigir então a apostila que a gente fecha a nossa matéria, vai para a prova tranquilo. Vamos lá? Fui! Vamos lá, galera, então, aí. Pega a tua apostilinha aí e vamos começar a corrigir. Primeiro exercício aqui, eugenia. A eugenia é a busca do melhoramento da raça humana. A gente falou aqui, cuidado, que a gente sempre fala assim, ó, a eugenia é a tentativa de melhorar a raça humana. Só que aí tem um problema aí, você tem que ter cuidado. Em geral, a gente está acostumado com a eugenia, aquela coisa racista, nazismo, que a gente vai estar estudando agora no próximo bimestre, Hitler, aquela coisa toda. Ali é uma eugenia, é uma busca em melhorar a raça humana, achando em que você vai purificar a raça humana, separando os arianos das sub-raças que ele fala. Você vai discutir no próximo bimestre. Mas nem tem toda a eugenia assim, tem a eugenia científica, que a gente falou aqui. Aqui no Brasil a gente teve Belisário Pena, que ele era eugenista, mas ele acreditava na panaceia, a ideia de que você ia criar uma vacina que ia curar todas as doenças, sacou? Então é um tipo de eugenia, melhoramento da raça humana, mas não tem nada a ver com grupo étnico, racismo, nada a ver com isso, sacou? Mas só para a gente entender essa estrutura. A gente botou aqui, ó, eugenia é o termo criado em 1800 por Francisco Galton, significa bem-nascido. Galton definiu a eugenia como estudo das agentes sobre o controle social que podem melhorar e empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. O tema é bastante controverso, utiliza-se a antropometria para classificar raças, aí ela nasce mesmo de uma coisa meio racista, sacou? Ela nasce nessa visão aí racista. Aí explica a eugenia científica, aí a gente bota aí, ó. É a ideia do melhoramento da raça humana através da criação de uma vacina que cure todas as doenças. Isso já vem desde a Grécia. Os gregos sonhavam
com a panaceia, um remédio que curaria todas as doenças. Então aí só para você entender que essa eugenia científica aí está voltada para a panaceia, não está voltada aqui para essa visão eugênica racista não, porque essa é a que mais predominou. Tranquilo? Vamos lá, número 2. Por que a euforia que a sociedade europeia vivia, explique a euforia que a sociedade europeia vivia no século XIX. Século XIX é o surgimento das ciências. A gente fala isso aqui, eu falo isso aqui no vídeo. Estão surgindo as ciências, o desenvolvimento, fábricas, avião, telefone, luz elétrica, isso tudo está se desenvolvendo. A química, a física, a microbiologia com Pasteur, Então, o ser humano chega um momento que ele realmente acredita que o futuro será um futuro tecnológico, que o ser humano vai chegar à perfeição e que essa perfeição vem através do desenvolvimento tecnológico. Daí, pensamentos, como a gente falou aqui, do positivismo, eles tinham muita força, que seguiam Darwin, o evolucionismo das espécies, e dava a ideia de que o ser humano ia realmente chegar. Eu até falo que o próprio Allan Kardec, que era um cientista, que ele abandona a ciência para poder estudar o metafísico, o sobrenatural, ele, seguindo essa lógica, acreditava que o céu seria tecnológico. Teria trens, fábricas, sacou? Que fosse um céu com aviões, seria tecnológico. Porque se aqui ia ficar perfeito, é porque lá já era perfeito, paraíso, então lá era super tecnológico. Entendeu? A estrutura, só para você entender o quanto isso afetou as pessoas e o pensamento do século XIX. Tranquilo? Vamos lá. Cientista brasileiro, Belisário Pena foi um grande positivista, adepto da eugenia, buscava a criação de uma vacina que curasse todas as doenças. Tal pensamento é chamado desde a Grécia de quê? A gente falou aqui, panaceia. Tá? Então aí, número 3, a panaceia. Número 4. Como era chamada a sociologia quando ela surgiu? A gente falou aqui, o Comte, ele vai dar um nome de física social. Está tentando lá fazer uma ciência e ganhar respeito com essa ciência, ele tenta botar um nome que parecesse com uma ciência exata, daí o nome de física social. Tranquilo até aí, gente? Vamos continuar? Vamos lá, continuando aí, gente. A número 5 agora, Como 30 estados americanos, a Virgínia também tinha um programa de esterilização para pessoas consideradas indesejáveis ou com doenças mentais. Entre as décadas de 1920 e 70, quase 60 mil americanos foram esterilizados em 33 estados. Além dos Estados Unidos, vários outros países tiveram políticas de esterilização obrigatória no século XX, entre eles a Suécia, o Canadá e o Japão. Mais de 1/5 das pessoas que passaram pela esterilização obrigatória nos estados da Virgínia eram negros e 2/3 eram de mulheres que tiveram filhos especiais, de acordo com a correspondente da BBC. Muitas foram a um hospital para passar por um procedimento comum, e não sabiam o que estava acontecendo com elas. Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a lei da eugenia no estado da Virgínia, que determinava a esterilização obrigatória. Esta lei permaneceu até 79. O governo do estado fez o pedido de desculpas pela política no ano de 2001. Ativistas afirmam que há apenas 11 vítimas do programa que ainda estão vivas. Entre elas, Lévius Reynolds, de 87 anos. Eu não pude ter uma família como todo mundo. Eles tiraram meus direitos, disse a agência de notícias. Ou seja, racismo, a ideia de pretos, ou então pessoas com doença psicológica, a pessoa que tinha um filho com doença psicológica, ele é esterilizado para não ter mais. A ideia de um melhoramento da raça, como se isso resolvesse alguma coisa. Aí é aquela visão eugênica. Qual parte do texto mostra que a eugenia não foi aplicada, foi muito aplicada no mundo inteiro? Aí ele fala aqui, Suécia, Canadá e Japão. Outros países tiveram também a esterilização obrigatória, entre eles Suécia, Canadá e Japão. Vamos lá.
Qual a diferença, número 6? Qual a diferença entre ciências humanas e ciências sociais? Falamos aqui, vamos reforçar. Enquanto, bota aqui a resposta, ó, enquanto as ciências humanas estudam, bota assim, enquanto as ciências humanas têm como objeto de estudo o ser humano em sociedade, no tempo, mas o objeto de estudo é o ser humano, as ciências humanas estudam a sociedade. O objeto de estudo dela é a sociedade. O ser humano está ali dentro? Tá, mas eu não estou estudando o ser humano individual. Estou estudando a sociedade humana. Sacou? O nosso objeto de estudo é a sociedade. Tanto que a sociedade é algo metafísico, então para estudar ela eu estudo o fato social, o que é produzido por ela, pela crença nela. Então aqui, ó, a diferença entre ciências humanas e ciências sociais. As ciências humanas têm como objeto de estudo o ser humano, as ciências sociais têm como objeto de estudo a sociedade. Tranquilo até aí? Vamos lá? Vamos seguindo aí então, gente, beleza? Número 7. Qual das alternativas abaixo não se refere à visão de Comte sobre as religiões? A gente falou aqui, ó, para Comte, as religiões são positivas porque elas são grupos sociais que têm alto poder de coesão, atraem todo mundo para dentro do grupo. Então elas são importantes, que elas conseguem unir as pessoas em volta de uma causa. Mas aí ele diz que elas são negativas porque essa causa é um Deus metafísico e isso não produz nada na sociedade. A gente falou aqui, ó, professor, mas a gente esquece isso. Visão do Comte. Primeiro que não é a gente está pensando, é o Comte que está pensando. Sacou? Então vamos lá. Para o Comte, as igrejas não produzem nada, porque ele é um cientista. Nenhuma igreja cria a cura do câncer, vacina para o HIV, nem leva ninguém para Marte. É um grupo de pessoas que fica orando ali, mas que não produz nada físico de novo para a sociedade. Não evolui tecnologicamente. Então, as religiões, elas são boas porque elas são um poder de coesão, elas juntam as pessoas em volta do ideal, mas esse ideal não produz nada tecnológico e novo para a sociedade. Então, para ele vai fazer o quê? A gente falou aqui, ele vai criar uma igreja que não tem um Deus. Ele bota no lugar do Deus a pátria. Ele cria um ser metafísico chamado pátria, em que você tem que amar igual um Deus. Você tem que amar a pátria acima de qualquer coisa, acima da sua própria vida. Você deu o exemplo do hino aí, né? Que a gente falou aqui, ó, conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Você mata e morre por uma visão do Comte, que é uma coisa metafísica que não existe. Aí a gente falou aqui dentro da igreja, você não tem, no altar não tem a cruz. Ele vai pegar a igreja e vai mudar os símbolos para manter a pessoa no poder de coesão. Então, no lugar da cruz, você tem a bandeira do Brasil. O Brasil divulgou-se muito, a gente falou que a nossa bandeira tem o lema positivista, amor, ordem e progresso. Então ele vai falar, no altar você tem a bandeira do Brasil. E ele vai tirar os santos da Igreja Católica e vai colocar os mártires, pessoas que morreram pela causa. Aí a gente falou do Jesus. O Jesus do positivismo é o Tiradentes. Tanto que a gente falou aqui, os governos positivistas, militares, proibiam de você pintar Tiradentes que não fosse a imagem de Jesus. Cabeludo, barbudo, de bata, que morreu por você. Sacou? Essa associação, ela é pensada para que você ame Tiradentes, como você ama Jesus. Ele é o cara do feriado, entendeu? Você vê que essa construção é uma construção positivista. Tranquilo? Vamos lá. A crença em seres místicos e mágicos é um atraso para a humanidade. Ele é científico, ele não acredita nisso. Sacou? Vamos lá. As igrejas são positivas no sentido que conseguem unir as pessoas em torno de um ideal. Isso aí, ela é poder de coesão. Uma igreja positiva deve unir as pessoas ao redor de interesses físicos e materiais. Isso aí, que para ele é isso. A crença em um Deus é fundamental para toda a sociedade? Não, para ele tá errado isso, não. Bota a pátria, sacou? Ele tira e bota a pátria. Então, errado aí, ó, ele quer
a que não se refere à visão de conter, é a letra D. A 7 aí, a letra D. Vamos lá. Explique como funciona a igreja positivista no Brasil e a função de Tiradentes. Aí você bota aí, ó. Ela tem como ser metafísico a pátria. Ela tem como ser metafísico a pátria. E Tiradentes é um mártir da pátria. Tranquilo? Até aqui a figura do Tiradentes aí, ó. Que era colocada nos livros, esse tipo de coisa. Ele era um alfer, ele era um soldado, né? Com cabelo curto, tal, aquela sem barba, né? Tranquilo? Vamos lá. Número 9. Quais são as áreas de estudo das ciências sociais? A gente falou aqui, ó, né? Sociologia, antropologia, ciência política e economia, né? Bota aí as 4 aí, lembrando que a gente falou aqui de economia, dependendo do autor, ele não aceita economia, não trabalha com economia, mas aí fica naquela de você ver o que o autor, que cada autor vai trabalhar. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá. 10. Qual a diferença entre contato social primário e contato social secundário? O Conter ele vai falar, existem 2 tipos de contato dos seres humanos dentro da sociedade. Contato primário é aquele contato mais íntimo, é aquele contato em que rola um sentimento, você tem uma ligação sentimental com o indivíduo. Um pai com o filho, com a mãe, um filho com a mãe, com a avó, com um parente, uma ligação mais afetiva. A menina falou assim, aí um secundário já é aquele mais distante, Aí vamos dizer, você com um professor, com um motorista de ônibus, o dono da padaria, pessoas que têm um contato mais profissional, mais ligado a uma instituição, não está ligado realmente a laços afetivos. Aí também você tem que se ligar nesse laço afetivo, porque até a menina falou para mim assim, professor, então com um padre, com um pastor é secundário? Eu falei, depende da tua família. Minha família, o padre almoçava lá em casa, entendeu? Então, já é um laço mais do que... Eu tenho um tio que é ministro de Eucaristia. Então, às vezes, é um religioso, mas ele é um parente, ele é alguém que tem um convívio mais íntimo com você, é um amigo da família. Então, sacou? Mas se for só o profissional, aí é secundário, sacou? Só para você entender isso aí, tá ligado nisso, nessa visão. Se tem o emocional, se há uma amizade, um relacionamento, um laço consanguíneo, uma coisa assim é primário. Que aí é uma coisa mais afetiva. A relação você trata com sentimentos ali com as pessoas. Não, é só um trabalho, é só uma coisa profissional, então é secundário. Tranquilo até aí, gente? Vamos continuar? Beleza. Vamos lá, acabando o primeiro questionário. Vamos lá, explique o lema amor, ordem e progresso. Aí lembrando isso, não é aquela resposta de internet, o pessoal tem mania de pegar essa resposta. Amor como princípio, ordem como... Não, esquece isso. Isso ali é o lema da visão do próprio positivista. Eu entender o sentido aí. Amor, ultranacionalismo. Então, amor aí, ó, ultranacionalismo, a ordem, um governo ditatorial que imponha as regras, e a ciência e a indústria vão levar a humanidade ao progresso. Então vamos voltar aí, amor, ultranacionalismo, da pátria, ordem, governo ditatorial que organiza a sociedade, e o progresso aí, ciência e a indústria gerando progresso para todo mundo. Até aí tranquilo? Nome do professor responsável pelo desenvolvimento do positivismo nas escolas militares do Rio de Janeiro é Benjamin Constant. A gente viu aí, ele que é o cara que vai disseminar o positivismo dentro dos militares. Por isso, quando você tem aí o golpe, que vai ter a proclamação da República, o Brasil acaba aderindo aí ao positivismo. Fechamos esse pedaço? Vamos agora para o segundo questionário. Partiu! Vamos lá então, galera. Vamos continuar para a gente fechar aqui o nosso segundo exercício. Vamos lá.
Por que Durkheim é considerado positivista? A gente falou aqui do positivismo. Ele ainda continua acreditando nessa ideia de desenvolvimento tecnológico, está ligado a desenvolvimento da sociedade. Ele acredita nessa visão de que quanto mais tecnológica a sociedade é, mais desenvolvida ela é. E isso a gente vê hoje que não há essa relação, né? Número 2, você bota aí, ó, ele considera sociedades desenvolvidas tecnologicamente como sociedades desenvolvidas, com alto grau de tecnologia como sociedades desenvolvidas. Vamos lá. Qual deve ser o papel do cientista diante do objeto de estudo? Acabamos de falar isso aqui hoje, fundamental. A gente falou aqui, está falando de Jesus Cristo, Tiradentes, a sociedade que imprime em você, essa coisa toda, eu sei que mexe com a gente. Mas você tem que ser isento. Tá vendo? Ele fala, é importante, botar aqui resposta aqui, o papel do cientista. O cientista tem que ser isento diante do seu objeto de estudo. Vou botar aí, ó, o cientista tem que ser isento diante do seu objeto de estudo. Aí, vírgula. Outra coisa que você tem que entender. Eu não posso usar a minha cultura como parâmetro para julgar as sociedades que eu estou observando. Sacou? Eu tenho que pegar minha cultura, daí vem a isenção. Eu pego minha cultura, meu certo e errado, meu bonito e feio, entendeu? Meus deuses, e boto isso tudo no canto. Tum. Eu vou estudar cientificamente. Sou um extraterrestre que está chegando aqui olhando para essa cultura. Entendeu? Eu tenho que me isentar. Eu não posso olhar essa sociedade com os óculos da minha cultura. Porque senão eu vou ler essa sociedade de maneira errada. Isso é a dificuldade de fazer ciência social. Ou seja, tu percebeu que agora o Durkheim ele desenvolveu uma ciência mesmo. Ele vai isolar, ele vai pegar e te explicar o que é a sociedade, que a gente falou aqui, que é o realismo epistemológico, que é o metafísico, que você vai estudar as ações humanas relacionadas ao metafísico. Ele vai desenvolver o objeto de estudo, que é o fato social, vai explicar como é que é o fato social, que ele é externo a você, que a gente falou aqui, ó, externo a você, ele é coercitivo, ele é geral, e ele vai mostrar qual é a posição do cientista, ou seja, ele construiu todo um método de estudo da sociedade. Isso é importante a gente entender. Daí isso é bem diferente do Comte, está bem mais à frente do Comte. Beleza. Qual tipo de suicídio está ligado com alto poder de coesão? A gente falou aqui, ó, o altruísta. O altruísta, você entender aí, o suicida altruísta, ele está muito ligado, coesão, muito ligado à sociedade. Ele realmente acredita que ele faz parte daquele grupo, ele vê aquele grupo como tão importante, e ele, como um ser tão importante dentro do grupo, que ele acha que a vida dele é menor que a do grupo, então ele vai ser um mártir. Ele vai dar a vida dele pelo grupo. Sacou? A ideia que a gente falou aqui, ó, Jesus Cristo, Tiradentes, aí aquele budista que tá com fogo no corpo, sacou? Geralmente tá nessa visão religiosa. O pessoal às vezes é difícil ver isso. Mas a gente tem sociedades hoje aí, olhando com os olhos do Durkheim, científico, a gente tem sociedades hoje onde o ideal de ser humano, Tiradentes, Jesus, aquele budista que está com fogo no corpo, são seres inalcançáveis. São seres altruístas, que deram a vida por uma causa. A causa é maior do que o indivíduo. Então você nunca chegará a ser aquilo ali. Sacou? Eu sei, é duro, mas a gente tá fazendo ciência. Então bota o coração de lado um pouco e olha de maneira científica isso aí, porque o Durkheim está mostrando pra gente. Então é inalcançável para a sociedade, a gente sempre será menor. Daí os mártires. Isso aí é um suicídio altruísta. Alto poder de coesão. Você faz parte daquele grupo e tem alguém que é um mártir do grupo. Tranquilo?
Vamos lá. Dê 3 exemplos de fatos sociais. Suicídio, latrocínio, feminicídio, também aí, ó, são coisas que acontecem independente de você, estão externos a você, eles são gerais, acontecem em tudo quanto é lugar no mundo, e eles são fatores coercitivos. A sociedade, são características da sociedade se imprimindo em você. Estupro, tem vários aí, que você pode olhar como fatos sociais pelo qual a sociedade pode se debruçar. Só um parêntese aqui, eu lembro sempre isso para os alunos, porque já peguei aluno aí, tem outro colégio que virou para mim e falou, pô, André, mas é o cara que tem um problema psicológico. Eu falei, calma aí, vocês estão, a maioria dos meus alunos fazem enfermagem, então você vai entender, o ser humano, ele é biopsicossocial, então eu não posso achar que um acontecimento tipo suicídio, ele acontece só pelo fator social. Ele tem fator social, ele tem fator biológico, ele tem fator psicológico, é a conjunção dessas coisas. Durkheim, ele está observando só o social. Um psicólogo, ele vai estudar só o psicológico. Um psiquiatra, os fatores biológicos, sacou? Então aí você entende a junção dos 3 aí. Eu até falei isso na sala, que eu falei, às vezes eu percebi dúvidas em turmas, pessoal falando isso. Então, eu até dou exemplo, quem assistiu Coringa, o filme, vai entender. Não assistir, a fim de assistir, pega aí na internet e assiste. Coringa mostra isso. O cara tem um problema psicológico, biológico, mas a sociedade, o filme todo, até ele virar o Coringa, Aí precisa falar o Coringa. Quem conhece o Batman e o Coringa. Ele vira aquilo ali, porque fatores biológicos, fatores psicológicos e fator social imprimindo no cara, o cara explode naquilo ali. Fala, o Coringa, o filme, apesar de ser meio pesadinho lá, uma cena que é meio pesada, o filme todo é leve, mas tem uma cena que é meio violenta. O filme mostra pra gente esses 3 fatores assim bem claros pra gente. Tranquilo? Então, entendendo que a gente está falando aqui do fator social. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo não marca uma característica de um fato social? Ele é exterior a você? Sim. Ele é coercitivo? Sim. Ele está tentando te moldar ali, te impor uma posição. Ele é individual? Não. Perdão, ele é geral? Sim. Ele é individual? Não. Ele acontece só com você? Não. Ele é exterior a você, ele é geral, ele não é individual. Vamos dizer, suicídio não só aconteceu com uma pessoa, suicídio acontece com outras, ele não é individual. Então, olha aí, os fatos sociais eles são exteriores, são coercitivos e gerais. Individual está errado. Então, a 5 aqui, o que não é a letra C. Tranquilo aí? Vamos continuar? Vamos lá então, galerinha. Chegamos na questão aqui do budista que está com fogo no corpo. A gente viu aqui, o cristianismo chega lá na região deles e o governante tenta impor numa população já grande massa budista, tenta impor o cristianismo na marra. Olha o fator aí coercitivo, o Estado empurrando goela abaixo uma religião no povo, aí o cara vai lá como um mártir pela causa tacar fogo, De que tipo de suicídio ele está falando aqui? Número 5, suicídio altruísta. Você bota aí, suicídio altruísta, ele está morrendo por uma causa. A causa maior do que a vida dele. Ele está servindo como um símbolo, para a causa. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá? Para quem quiser assistir o filme aí, e fazer essa redação, fazer esse estudo de caso aí, é do filme lá, As Melhores Coisas desse Mundo. É interessante, que fala sobre suicídio, e como a gente falou aqui, o Durkheim fala sempre sobre suicídio, tem um livro sobre isso, mostra aqui os fatores coercitivos. O jovem, a perda da namorada, a descoberta de que o pai é um homossexual, aí a cobrança da sociedade, da escola,
o bullying na escola, isso tudo as pressões, os fatores coercitivos da sociedade em cima do indivíduo. A menina que já não quer mais namorar ele, entendeu? Aí são vários fatores ali que vão sufocando o rapaz. É um filme interessante também, como o Coringa aqui que a gente falou. Fechamos aí, gente, tranquilinho? Dá agora uma estudada, quem quiser rever os vídeos aí e tal, refaz os exercícios, fica tranquilo, estamos fechando aí. Então, a gente tem mais uma quinta-feira, então esse vídeo vai ficar aí 2 semanas para vocês. Não deixa de marcar lá no trabalho, marca lá a tua presença, para garantir a presença na aula, e fica na paz aí, gente. Fica tranquilo, saúde para vocês e para a família. Fui!